Eu quero trazer palavra de Deus para o teu coração e para a tua vida, ainda mais quando nós vamos falar sobre um tema tão importante, que é sobre sabedoria e também sobre relacionamentos. Parece que são duas palavras muito diferentes uma da outra, né? No entanto, não existe sabedoria sem relacionamento e não existe relacionamento sem sabedoria. Olha que impressionante. Não existe um relacionamento saudável, né? Existe relacionamento sem sabedoria, mas não é saudável. Existe relacionamento sem sabedoria, mas ele machuca, ele fere, ele provoca muito mais mal do que bem. Para você ter um bom relacionamento, você precisa ter sabedoria. Sabedoria e relacionamento são duas palavras que, ainda que pareçam diferentes, elas estão juntas, elas estão em um mesmo caminho, elas fazem parte de uma mesma história, elas caminham juntas. E eu quero convidar você para a gente pensar um pouco sobre estas duas palavras e a importância delas para a nossa vida, tá bom? Eu quero ler com você um texto da palavra do Senhor, lá de Tiago, capítulo 3, os versos de número 13 até o verso 18. Tiago, capítulo de número 3, os versos de número 13 até o verso de número 18. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que promovem a paz. Que texto maravilhoso, que texto espetacular, tremendo. Eu li esse texto hoje, fiquei impactado, falei, eu preciso conversar com meus amigos, com meus irmãos, minhas irmãs, a respeito desta palavra, porque essa palavra falou muito ao meu coração. E falou ao meu coração porque sabedoria, ela não é a mesma coisa que inteligência. Inclusive, o texto começa falando justamente sobre essas duas coisas, né? Ele começa assim, ó, no primeiro verso ele diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Por que sábio e inteligente? Porque sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Inteligência é a capacidade que uma pessoa tem, a capacidade intelectual que uma pessoa tem de decifrar as coisas, de entender as coisas, de compreender os desígnios. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem uma capacidade de entender as coisas, de compreender as coisas. É uma pessoa que conhece as coisas, é uma pessoa que tem conhecimento, certo? É diferente de ter sabedoria, porque sabedoria tem a ver com experiência. Sabedoria não tem a ver só com o que eu sei, mas sabedoria tem a ver com o como usar, né? Então, o que é uma pessoa inteligente? É uma pessoa que sabe o que é isso. E o que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que sabe como usar isto. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa inteligente é uma pessoa que sabe o que é isso aqui. E uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe como usar isto daqui. De modo que eu digo para você que uma pessoa sábia é uma pessoa que desenvolveu a capacidade de se relacionar. Ela se relaciona com a vida, ela se relaciona com as circunstâncias, ela se relaciona com as atividades, ela se relaciona com o tempo, ela se relaciona com as pessoas. Uma pessoa sábia é uma pessoa que adquire
a capacidade de se relacionar e de se relacionar bem. Isto é uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe se relacionar. O escritor aqui da palavra de Deus, o Tiago, ele vai falar o seguinte, que não pense que é sábio aquele que não se relaciona de maneira digna, aquele que não é íntegro no seu relacionamento, aquele que não é pacífico, aquele que não promove paz nos seus relacionamentos e na sua vida. Pode ser inteligente, mas não é sábio. Sabedoria tem a ver com a capacidade que uma pessoa adquire de se relacionar e de se relacionar bem com todas as coisas, mas principalmente com as pessoas, porque a nossa vida são pessoas, né? Nós não estamos nesse mundo aqui por causa de coisas. Nós estamos nesse mundo aqui e convivemos com pessoas e amamos as pessoas. E temos o prazer da nossa vida está nas pessoas que nós amamos. E é muito importante que você olhe para a tua vida nesta perspectiva, na perspectiva dos relacionamentos. Porque se a gente olhar bem, nós vamos descobrir que a nossa vida ela é azeda ou ela é agradável por conta dos relacionamentos que nós temos, da maneira que nós convivemos. Você sabia que a maioria das pessoas que sai de uma empresa, que pede demissão numa empresa, não é por causa do trabalho, é por causa dos relacionamentos? Você sabia que o grande problema das famílias são, na verdade, os relacionamentos? As pessoas se amam, mas muitas vezes se ferem, se machucam, se prejudicam, porque não tem sabedoria. Não tem sabedoria para lidar com o relacionamento. Vamos pegar dentro de uma comunidade cristã. Nós precisamos ter sabedoria para nos relacionarmos e para nos relacionarmos bem. Dentro de casa, família, um casal, eles precisam ter sabedoria para administrar o relacionamento. Porque nós somos diferentes, porque nós temos dificuldades, porque nós não somos perfeitos, porque nós enfrentamos e passamos por lutas na nossa vida e temos dias bons e dias ruins por causa disso. Então, para a gente conseguir se relacionar e se relacionar bem com as pessoas, nós precisamos ter sabedoria, ser sábios. Uma pessoa sábia, ela adquire a capacidade de se relacionar bem. E uma pessoa que se relaciona bem, ela vai adquirindo sabedoria. Eu quero que você entenda nessa noite que estas duas coisas têm muito a ver. Uma pessoa sábia não é uma pessoa que tem todo o conhecimento do mundo. Nem toda pessoa intelectual, conhecedora de tudo, é sábia. Pode ser inteligente, mas não é sábia. Porque a sabedoria está na capacidade que a pessoa tem de se relacionar com o mundo à sua volta e principalmente com as pessoas. Principalmente com as pessoas que fazem parte da sua vida. Esta é uma pessoa sábia. E dentro de casa, nós precisamos de sabedoria para a gente conduzir bem, para criar os filhos, para administrar o nosso relacionamento com os nossos filhos, com tanta diferença que tem, né? Hoje em dia, um pai de 35 anos com um filho de 7, 8 anos, de 10 anos, a diferença é enorme. Precisa ter sabedoria para conseguir lidar com as situações, com as circunstâncias. Hoje, no nosso meio de trabalho, nós convivemos com pessoas que têm uma vida completamente diferente da nossa. Nós precisamos ter sabedoria para lidar com as pessoas, para relacionar com as pessoas. Eu quero que você entenda nessa noite que estas duas palavras, elas são importantíssimas para você. Você precisa adquirir sabedoria. Sabedoria é o modo como você lida com as coisas. É como você utiliza o conhecimento que você tem. É você saber aplicar o conhecimento que você tem, a sabedoria que você tem. É você saber aplicar de modo saudável na tua vida todas as coisas. Isso é sabedoria. E relacionamento é a habilidade que você tem de se comportar. Então, é muito importante porque a sabedoria, ela vai te ajudar a ter relacionamentos saudáveis e os relacionamentos saudáveis, eles irão ajudar você a tornar-se cada vez mais sábio.
De modo que eu digo para você o seguinte: quando você for ter os teus relacionamentos, as tuas amizades, o teu convívio, procure passar tempo com pessoas que sejam saudáveis e que acrescentem na tua vida, que te ajudem a amadurecer, que te ajudem a chegar à maturidade, que te ajudem a tornar-se um homem sábio, uma mulher sábia. A pessoa sábia, ela lida melhor com a vida. Ela chega mais longe na sua vida. A pessoa sábia, ela conquista. A pessoa sábia, ela prospera na sua vida. A pessoa sábia, ela consegue se refazer, se reconstruir das tempestades e das dificuldades da vida. Ela não se desespera por qualquer coisa, porque ela adquiriu sabedoria. E sabedoria não é teoria, sabedoria é experiência. É quando você une o que você sabe com a prática, com a vida, com a realidade. Essa capacidade que você tem de pegar o que você sabe e trazer para a tua prática, para a tua vida e exercer da melhor maneira. Todo mundo aqui pode ser uma pessoa sábia. Gente, não fica pensando que tem. Eu encontro pessoas que dizem assim para mim, pastor, eu não tenho sabedoria, eu não sou sábio. Eu encontro pessoas que dizem que são burras. Você acredita nisso? Que tem gente que acha que é burro, tem gente que acha que não tem inteligência, tem gente que acha que não tem sabedoria. Gente, sabedoria não tem a ver com a escola que você estudou, tem a ver com a vida que você escolheu. Sabedoria não tem a ver com o quanto de recursos, de coisas materiais que você tem, mas tem a ver com a pessoa que você se torna. Sabedoria não tem a ver com o conhecimento e as imagens de tudo que você vê, mas tem a ver com o autoconhecimento, de você olhar para você, de você entender os teus limites, de você encontrar as tuas capacidades, as tuas habilidades. Sabedoria tem a ver com o modo que você lida com as pessoas, que você trata com as pessoas, que você lida com as coisas da tua vida. Sabedoria tem a ver com a maneira que você lida com o teu tempo. Sabedoria tem a ver com a maneira que você lida com as pessoas que você ama. Sabedoria tem a ver com da maneira que você lida até mesmo com os teus inimigos. Uma pessoa sábia não é uma pessoa que sai atirando por aí. Uma pessoa sábia não é uma pessoa que sai falando qualquer coisa e sai falando um monte de coisa, sem pensar, sem refletir. Uma pessoa sábia é uma pessoa que vai adquirindo a maturidade de tornar-se a pessoa certa no ambiente certo e tornar o lugar onde ela está o lugar certo e as pessoas com quem ela convive as pessoas certas. Eu quero e eu peço a Deus que Deus te dê muita sabedoria, que você aceite o desafio de tornar-se sábio. Sabe por que tem muita gente que diz que é burro? Porque daí não precisa se esforçar para tornar-se sábio. Sabe por que tem muita gente que diz que não consegue, que não dá conta, que não é inteligente, que não sabe nada, que nunca vai ser uma pessoa sábia? Porque a gente se acomoda com as coisas da vida. Sabedoria é esta habilidade que você adquire de cuidar bem da tua vida, de respeitar a tua vida, de respeitar a vida que Deus te deu, de compreender o momento que você está vivendo e aplicar a tua vida da melhor maneira nesse momento que você está vivendo. E tudo isso tem a ver com um relacionamento. Olha que interessante, porque esse texto aqui de Tiago, ele está falando sobre sabedoria e inteligência, mas se você olhar todas as palavras que ele usa aqui, tem a ver com relacionamento. Olha só, mediante integridade no proceder, as suas obras, aqui ele fala sobre inveja, ele fala sobre amargura, ele fala sobre sentimento faccioso, ele fala sobre não mentir, né? Ele fala sobre a gente não ser invejoso, não ter um sentimento faccioso. Ele fala sobre, que mais que ele fala aqui? Ele fala sobre a gente ser pacífico, sobre a gente ser indulgente, sobre a gente ser tratável, sobre a gente ter misericórdia, sobre a gente gerar bons frutos. Ele fala sobre nós sermos imparciais, não sermos fingidos. Todas estas coisas que ele fala aqui sobre sabedoria tem a ver com relacionamento. Se você olhar para esse texto, você vai ver que sabedoria tem muito a ver com relacionamento. A maneira que você se relaciona com a vida, a maneira que você se relaciona com as circunstâncias, a maneira que você se relaciona com o tempo,
a maneira que você se relaciona com as pessoas, com todas as pessoas. É aí que nós vamos descobrir se a pessoa ela é sábia ou não. Ela pode ser até inteligente, mas de repente não é sábia, porque não sabe usar a inteligência que tem. E tem outras pessoas que com muito menos inteligência, muito menos capacidade intelectual, adquirem uma sabedoria muito maior. Por quê? Porque aprendeu a lidar com a vida, aprendeu a se relacionar com a vida, com as coisas e com as pessoas. Eu peço em nome de Jesus que Deus te dê essa graça, essa capacidade de você aprender a se relacionar com a vida, adquirir sabedoria, se relacionar com as pessoas. Olha só, gente, alguns princípios que eu quero colocar aqui para você bem rápido. Primeiro, se eu quero ser sábio em meus relacionamentos, eu não devo comprometer a minha integridade. Uma pessoa sábia, segundo Tiago, escreveu aqui nesse texto que nós lemos, uma pessoa sábia é uma pessoa que não compromete a sua integridade. Tem muita gente que, porque quer chegar em algum ponto da sua vida, quer conquistar alguma coisa, ou quer conquistar alguém, ou quer chegar em algum lugar, ou quer provar alguma coisa para alguém, a pessoa, ela joga a sua integridade no lixo. Você sabe que caráter é muito mais importante do que reputação. Reputação é o que as pessoas pensam de mim. Caráter é o que eu sou. Então, tem muita gente hoje que está muito mais preocupado com o que os outros pensam sobre ela do que com, de fato, aquilo que ela é. Não se intimide em dizer quem você é. Não se intimide em, cada dia mais, lapidar o teu caráter. Sabe, invista na tua integridade. Eu sempre digo, na comunidade, na igreja, eu sempre digo que o maior milagre que Deus faz não é o cego ver, não é o surdo ouvir, não é o morto ressuscitar. O maior milagre que Jesus faz na vida de uma pessoa é mudar o seu caráter. Porque, gente, coisa difícil. Sabe esses vícios que a gente tem, essas deformações que a gente traz da nossa vida, da nossa criação, das escolhas que nós fizemos, dos hábitos que nós fomos adquirindo? Essas formações erradas que nós trazemos, é muito difícil de mudar. É muito difícil. É um milagre muito grande de Jesus. Sabe? E nós fomos chamados por Deus para olharmos e buscarmos de Deus integridade de coração. Sabe? Permitir que Deus vá nos lapidando, que Deus vá nos refinando, que Deus vá tratando com a nossa vida, tirando os excessos, tirando tudo aquilo que não é você, tirando tudo aquilo que Ele não criou em você, tudo aquilo que foi sendo acrescentado na tua vida, tirando todos os parasitas da tua vida, porque todo defeito de caráter é um parasita. Ele suga a nossa vida. Ele suga a nossa vida até nos matar, até nos espremer. Toda deformação de caráter é um parasita na nossa vida. Se eu quero viver como sábio, e se eu quero agir com sabedoria nos meus relacionamentos e na minha vida, eu não posso comprometer a minha integridade. É bem possível que, em algum momento, algumas pessoas chegam para você e te oferecem algumas coisas, ou pedem a você algumas coisas que você diz, eu não posso fazer isso. Se você não pode fazer, meu irmão, não faz. Se você já tomou a decisão de lapidar esta área da tua vida, não incorra mais nesse erro. Procure desenvolver a tua salvação, procure desenvolver a tua integridade, procure desenvolver o teu caráter a cada dia. A cada dia. Nós não somos perfeitos, mas podemos aperfeiçoar a nossa vida a cada dia. Portanto, se você quer viver uma vida com sabedoria, se você quer ter sabedoria nos teus relacionamentos, porque nós temos relacionamento com a nossa família, aqueles que são casados com a sua esposa, com o seu marido, aqueles que têm filho com os seus filhos. Se você quer ter sabedoria no relacionamento, dentro de casa, com a tua família, se você quer ter relacionamento com os teus clientes, com sabedoria, com os teus fornecedores, com a tua empresa, com os teus funcionários, com o teu patrão, na vida onde você está, se você quer agir como uma pessoa sábia, eu digo para você nesta noite, desenvolva a integridade e o caráter. Porque nenhum relacionamento é bom quando não há confiança. Nenhum relacionamento é bom quando não há confiança. Se você disse algo, se você prometeu algo, cumpra.
procure cumprir. Se você empenhou alguma coisa, zele por aquilo. Se você sabe que isso daqui é correto fazer, faça. Não faça outra coisa. Procure ir melhorando. Procure ir melhorando. Porque à medida que você vai melhorando o teu caráter, as pessoas vão confiando mais em você. E você vai tendo mais oportunidade. A tua vida vai prosperando. Permita que a tua vida seja restaurada, seja reconstruída pelo poder do Espírito Santo de Deus. Permita que o Espírito Santo de Deus destrua todas as forças das trevas que impedem você de ter um caráter, de ter uma integridade semelhante à de Jesus. Procure isso a cada dia. Procure isso a cada dia. Integridade e caráter tem a ver com aquilo que você é. Não é aquilo que você faz, não é o que as pessoas pensam sobre você, mas é quem você é. Invista em quem você é. Melhore quem você é. Sabe? Vai aumentando o teu valor. Vai colocando valor na tua vida. Nós valorizamos a nossa vida na medida da integridade. Nós valorizamos a nossa vida na medida do caráter. E é algo que a igreja precisa falar, porque todos nós precisamos. Eu preciso melhorar. Você precisa melhorar. Nós precisamos lapidar a nossa vida. Se nós queremos ir longe, precisamos ter caráter e integridade. Se nós queremos ser honrados pelos nossos filhos, se nós queremos ser admirados pela nossa família, se nós queremos ser admirados em todo lugar onde nós estamos, nós precisamos ter caráter e integridade. Se você quer deixar algo mais do que uma herança para o teu filho e para a tua filha, você precisa desenvolver o teu caráter e a tua integridade para que você consiga deixar um legado para os teus filhos, um legado para os teus netos, para lembrar de você como homem de Deus, como mulher de Deus. Trabalhe isso na tua vida. Trabalhe isso na tua vida. Se eu quero ser sábio em meus relacionamentos, eu não devo comprometer a minha integridade. Isto é uma verdade. Segundo, se eu quero ser sábio em meus relacionamentos, eu não ficarei confrontando as pessoas. Sabe essa coisa de ficar o tempo todo brigando, o tempo todo discutindo, o tempo todo falando? Se eu quero ter um relacionamento saudável no ambiente de trabalho, em casa, com a família, tem gente que gosta de confrontar. Nós estamos vivendo um tempo de antagonismo, né? Um tempo de polarizações, de extremos. E os extremos são muito perigosos. Se você está vivendo num extremo, você está numa linha de perigo. Porque os extremos são muito perigosos. Nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Hoje é gente agredindo gente que não se conhece agredindo uma outra, querendo dizer que quer matar uma outra. Certo? Às vezes por causa de questões de ideologias, de pensamentos políticos ou de questões aí de religião, né? Gente discutindo, gente querendo matar, gente querendo romper, gente querendo destruir. E eu fico imaginando que nós cristãos, nós povo de Deus, nós estamos aqui para expressarmos o amor de Deus. É lógico que o amor de Deus não é você ficar de cabeça baixa o tempo todo sem se posicionar. Mas nós nunca devemos perder o respeito e o amor em cada palavra que flui da nossa boca. Nós precisamos desenvolver relacionamentos menos conflituosos, menos guerra, menos batalha, menos bélico. Nós precisamos construir um relacionamento de amor. Quantas vezes o casal não fica o tempo todo um confrontando o outro? Um tentando agredir ao outro com palavras, com pensamentos, com ideias, enfim. Dentro de casa, às vezes, filhos e pais, gerações diferentes, tentando, sabe, ganhar espaço e conquistar espaço dentro de casa. Nós transformamos a nossa casa num campo de guerra. Nós transformamos a nossa vida num campo de guerra. Irmãos brigando contra irmãos. Eu fico imaginando, esses dias eu estava vendo uma pessoa de uma religião cristã, sabe, falando mal da outra religião cristã. Gente, nós não estamos aqui para cutucar ninguém, para acusar ninguém. Nós não estamos aqui para dizer que somos melhores do que ninguém. Nós estamos aqui para pregar o amor de Cristo, para pregar a paz do Senhor, para colocar a palavra de Deus na mesa e anunciar o reino de Deus em toda a terra. Nós vamos anunciar o reino de Deus em toda a terra.
E eu quero pedir para você, certo? Menos conflitos, menos confronto e mais paz. Precisa ter alguém inteligente nesse meio. Precisa ter alguém que entenda que enquanto a gente estiver guerreando, brigando, nós vamos estar perdendo. Todo mundo vai estar perdendo. Dentro de uma igreja, se a gente começa a brigar um ministério contra o outro, uma pessoa contra a outra, um líder contra o outro, todo mundo sai perdendo. A Bíblia diz que um reino dividido, ele não prospera, ele não caminha. Uma casa dividida não caminha. Uma nação dividida não caminha. Nós precisamos encontrar um caminho de equilíbrio. E esse caminho de equilíbrio está na palavra de Deus, na vontade do Senhor. Ficar firmes na palavra de Deus. E eu não estou falando aqui sobre negociar os princípios da fé e aquilo que nós cremos. Mas eu estou dizendo aqui que nós não podemos entrar na onda do maligno, de transformar isso aqui num campo de guerra, onde muitos serão mortos, muitos serão judiados, e nós não vamos cumprir o nosso projeto de abençoar o mundo, porque ficamos perdendo tempo discutindo, sabe, sem chegar a lugar nenhum. Um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala, e ninguém quer mudar, e ninguém ouve ninguém, e a gente fica nessa confusão. Está na hora de estabelecer um caminho de paz. A sabedoria nos leva a pacificar os nossos relacionamentos. É isso que Tiago fala aqui. Tiago fala que a sabedoria nos leva para o caminho da paz. O caminho da paz. É isto que nós profetizamos, o caminho da paz. Haverá paz no país. Haverá paz na nossa família, na nossa casa. Deus nos abençoará. Certo? A gente precisa parar esse negócio de comparação, sabe, dentro de casa, às vezes a esposa fica falando, se você fosse que nem fulano, se você fosse que nem ciclano, ou você está igual fulano, igual ciclano, esse negócio de comparação é muito ruim, gente. É muito ruim, machuca demais, machuca demais. E às vezes machuca e a gente não consegue consertar depois. Outra palavra é condenação. Um ficar condenando o outro, sabe? Você sempre fez isso, você sempre foi assim. Você nunca vai mudar. Você jamais vai fazer isso. Você nunca, você jamais, você sempre. Sabe essas palavras que condenam, que machucam, que colocam ali, que determinam um fracasso no relacionamento, na nossa vida? Nós precisamos tirar essas palavras de dentro da nossa vida, de dentro do nosso relacionamento. Aquela ideia também de ficar contradizendo o tempo todo, sabe? Não importa se a pessoa falou uma coisa boa, mas eu tenho que contradizer, eu tenho que criticar. Tem gente que tem um negócio de crítica, sabe? Ele tem que criticar tudo. Tudo que alguém faz, nada tá bom, ele sempre está olhando um defeito nas coisas. Às vezes o marido fez um negócio com maior, a esposa chega e já critica. Às vezes o contrário. Sabe? Nós precisamos encontrar um caminho de menos confronto. Porque se eu quero ser sábio em meus relacionamentos, eu não vou ficar confrontando com as pessoas o tempo todo. Tem hora que a gente tem que conversar sério? Claro que tem. Tem hora que a gente precisa sentar, olhar um para o outro e trocar as ideias e cada um colocar o seu posicionamento? Claro que tem. Claro que tem. Mas a gente viver dessa forma, nosso relacionamento se torna muito cansativo. Olhe para o teu relacionamento, para os teus relacionamentos, se na maioria das vezes vocês não estão vivendo desse jeito. Porque se vocês estão vivendo desse jeito, dentro de casa, na família, alguma coisa está errada. Se dentro da casa de vocês tem mais brigas do que acerto, tem mais palavras de ódio, de rancor, de crítica, de confusão do que palavras de amor, de paz, de alegria, de refrigério, aí ninguém vai ter prazer de estar aí dentro dessa casa. Ninguém vai ter prazer de estar junto nesse lugar. E ninguém vai ter o prazer de estar aí junto, por quê? Porque não é gostoso estar aí, não é bom estar aí. E aí a gente cria um clima ruim para todo mundo. A gente transforma o nosso país numa tragédia. A gente transforma a nossa casa numa tragédia. A gente transforma o nosso ambiente de trabalho no inferno. E é isso que muitas vezes a gente está fazendo. Quando a gente cede para a estratégia do inimigo de ficar fazendo a gente brigar com a gente mesmo. Você, marido que ama a tua esposa, você ficar brigando com a tua esposa o tempo todo, tua esposa ficar brigando com você o tempo todo, é uma estratégia do diabo que está dando certo. E ele está minando vocês, ele está impedindo vocês de crescerem, ele está impedindo vocês de serem abençoados. Ele vai instigando vocês até que as palavras saiam, palavras que amaldiçoam, palavras que criticam, palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que trazem feridas quase que incuráveis.
O inimigo fica instigando vocês para esse confronto, porque é através desse confronto que ele consegue realizar a obra dele. E ele consegue trazer miséria para a vida de vocês, e ele consegue trazer miséria para o nosso país e para a nossa vida. Nós vamos vencer de joelhos. O nosso país vai se render ao Senhor Jesus Cristo de joelhos, e com a nossa integridade e com a nossa vida, com o nosso acerto de vida, Deus se levantará em nosso favor e mudará a nossa nação. A tua família será restaurada de joelhos, em paz, em manifestação de amor, porque do amor não existe medo. No amor sai fora todo medo, porque toda treva se dissipa quando a luz do amor brilha dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Eu quero dizer para você que está aqui, sabedoria. Sabedoria é você procurar viver uma vida com integridade, viver uma vida com caráter. Sabedoria é você procurar viver um relacionamento sem ficar confrontando, sem ficar de guerra o tempo todo. Tem gente que já faz tempo que não senta para conversar uma conversa amorosa e agradável com a sua esposa, porque estão o tempo todo brigando com o seu marido, porque estão o tempo todo brigando, o tempo todo se degradando, perdendo tempo, gente. Perdendo tempo, você vai deixar para se arrepender quando alguém da tua família estiver dentro de um caixão? Você vai deixar para se arrepender quando o casamento acabar, quando vier uma separação? Você vai deixar para se arrepender desses relacionamentos furados, briguentos, quando? Quando o filho decidir sair de casa, quando os pais se separarem, quando que nós vamos trazer paz e vida para dentro da nossa casa e para dentro da nossa família? Nós precisamos tomar uma posição hoje de levantar a bandeira da paz dentro da nossa casa e na nossa vida. Sem confronto, sabe? Sem ficar um provocando, irritando, ofendendo. Sabe? Essas palavras são terríveis, gente. Provocar. Tem gente que fica provocando o tempo todo. Irritar. Tem gente que fica irritando até colocar a pessoa no extremo. Para que isso? Ofendendo. Ofendendo com palavras, ofendendo com atitudes, ofendendo com gestos. Gente, nós não vamos chegar a lugar nenhum com isso. É isso que Tiago está falando. Não adianta vocês dizerem que vocês são sábios, não adianta vocês terem conhecimento, não adianta vocês adquirirem uma escola de conhecimento, se vocês não tiverem prática, se vocês não colocarem isso nos relacionamentos de vocês, vocês não vão chegar a lugar algum. Vocês vão sair perdendo, gente, perdendo. O único jeito que nós temos de ganhar é nos render à sabedoria, melhorando o nosso caráter, sendo menos provocativo nos nossos relacionamentos, menos confronto. Olha a terceira lição aqui. Se eu quero ser sábio em meus relacionamentos, eu tenho que dar a liberdade para que todos possam expressar aquilo que sentem. Eu faço uma pergunta para você. Dentro da tua casa ou no teu ambiente de trabalho, aonde você está? No teu relacionamento, seja aonde for, na igreja, em casa, no trabalho, na vida, aonde você estiver, você é uma pessoa que permite que as pessoas que estão com você, elas tenham a liberdade de se expressar? O seu filho pode dizer que está triste? O seu filho pode chegar para você e dizer que cometeu um erro e vai receber um abraço, um carinho e um cuidado seu? Mesmo que tenha que receber uma repreensão ali, como pai, como mãe, que precisa cuidar do seu filho e zelar para que ele não pratique mais aquilo, mas ele vai ter a acolhida dos seus pais? A tua esposa, o teu marido, tem liberdade para dizer o que sente, o que está no coração, o que está passando? Eu pergunto hoje, dentro da minha casa, meus filhos têm a liberdade de falar comigo aquilo que eles querem falar? E eu ser o melhor amigo deles? Eles têm a liberdade de falar comigo e de saber que o pai quer o melhor deles? Ou o que eu tornei a minha vida como pai? A minha esposa tem liberdade para chegar para mim e dizer: amor, eu passei por isso, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo isso, eu estou sentindo isso. Existe essa liberdade ou não existe? Porque se não existe essa liberdade, alguma coisa tem que ser mudada. Se as pessoas não têm liberdade para expressar e para falar o que estão sentindo, se eu não causo essa liberdade das pessoas abrirem o coração, alguma coisa está errada na minha vida e preciso mudar. E eu preciso amadurecer. É porque eu não estou sendo sábio. Porque quando há sabedoria, as pessoas no meu relacionamento, elas têm a liberdade de chegar e de dizer: olha, Maurício, está acontecendo isso comigo, eu quero abrir meu coração com você.
e eu poder abraçar e chorar junto, e a gente orar, e a gente procurar um caminho de retorno, um caminho de cura, um caminho de bênção. As pessoas têm liberdade de falar com você e de abrir o coração para você, as pessoas com as quais você se relaciona. Isso é um ponto importante para a gente refletir. Sabedoria nos relacionamentos tem a ver com isso tudo que a gente está aprendendo. Caráter, menos confronto, menos briga, menos confusão. Tem a ver também com a liberdade que as pessoas têm de se expressar e de abrir o coração. Sabia que tem mulher que tem medo do marido? Tem marido que tem medo da esposa? Tem filhos que têm medo dos pais, gente. Olha que coisa terrível. Tem filhos que têm medo do pai, têm medo da mãe, quando deveria ser o lugar mais seguro do mundo. Tem gente que tem medo de abrir o coração dentro de casa. Às vezes vai abrir lá na rua. Vai abrir até com quem não deve. Com quem não devia abrir o coração. Mas porque não tem a liberdade de abrir o coração dentro de casa. Nós precisamos oferecer essa liberdade. E dizer para o nosso pai, para a nossa mãe, você pode falar o que estão sentindo. Eu estou aqui para ajudar. Dizer para a tua esposa, eu estou aqui para te ajudar, nós somos companheiros. E nós vamos caminhar junto e vencer isso junto. Sabe o teu filho chegar para você e dizer, pai, eu não estou dando conta disso. E você dizer, filho, pai está com você, nós vamos vencer juntos essa situação. Ter essa liberdade, gente. Ter essa paz, ter essa graça. De poder abraçar, de poder beijar. Das pessoas terem a liberdade de falar conosco aquilo que está no coração delas. Já imaginou isso? Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Você sabe que uma pessoa é sábia. Sabe quando que você sabe que uma pessoa é sábia? Quando outras pessoas se aproximam delas para abrir o coração. Porque todo mundo quer abrir o coração para alguém que é sábio. Ninguém quer abrir o coração para alguém que não tem sabedoria. Todo mundo quer abrir o coração para alguém que é sábio. Está faltando gente sábia no mundo. Tem muita gente inteligente. Tem muita gente rápida. Tem muita gente capaz. Tem muita gente estratégica. Tem muita gente religiosa no mundo. Mas tem muitos poucos sábios. Muitos poucos sábios. Pessoas que a gente diz, eu queria encontrar com essa pessoa e abrir o meu coração para ela. Que tristeza teu filho ter que sair da tua casa para abrir o coração com uma pessoa da outra casa. Porque não teve a liberdade de abrir o coração dentro de casa. Que tristeza o teu cônjuge ter que falar das coisas íntimas e profundas do coração, do sofrimento, da angústia do coração dele, com pessoas de fora, porque não tem a liberdade de conversar com você. Já parou para pensar sobre isso, gente? Sabedoria e relacionamento andam juntos. Olha, mais uma aqui. Se eu quero ser sábio em meus relacionamentos, eu preciso estar atento para ouvir e perceber o que as pessoas, o que está, aqui está escrito errado, mas o que está acontecendo com as pessoas à minha volta. Se eu quero ser sábio em meus relacionamentos, eu preciso estar atento para ouvir e perceber o que está acontecendo com as pessoas à minha volta. Uma coisa é as pessoas terem liberdade para falar comigo. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante é eu ter a sensibilidade de perceber o que as pessoas estão sentindo. Às vezes o pai só vai saber que o filho está envolvido com droga quando todo mundo da cidade já sabe. E ele diz, mas me pegou de surpresa. Eu não sabia. Porque perdemos a sensibilidade de perceber quem está próximo de nós. Às vezes nós estamos olhando as coisas que estão lá longe, mas não estamos olhando as coisas que estão aqui perto. Hoje nós estamos fazendo muito isso com o celular. Às vezes a gente está dentro da nossa casa conversando com gente que está lá no outro lado do mundo, mas não trocamos uma palavra com quem está sentado no sofá a menos de 1 metro de distância da onde nós estamos. Conectamos com o mundo inteiro, mas não temos capacidade de relacionar com quem está do nosso lado. Não temos a capacidade de perceber o que está sentindo. Quantas pessoas são pegas de surpresa por coisas que acontecem com gente próxima? E aí ela diz assim, mas eu nunca pensei que ela tivesse coragem de fazer isso. Eu nunca pensei que ela ia fazer uma coisa dessa. Eu nunca pensei que ia acontecer isso com ela. Eu não sabia que estava acontecendo isso com ele. Eu não sabia que estava acontecendo isso com ela. Sabe por quê? Porque nós perdemos a capacidade
de perceber, a sensibilidade de sentir o que está acontecendo com quem está perto de nós. E isto é a perca de sensibilidade que nós temos, isso aí é falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Aí a gente está vendo hoje se a gente é sábio ou não, né? Uma pessoa sábia cuida do seu caráter. Toda pessoa sábia cuida do seu caráter. Muito mais do que a sua reputação. É muito mais importante o que eu sou do que aquilo que as pessoas pensam sobre mim. Uma pessoa sábia é uma pessoa que não fica arrumando confusão, não fica brigando o tempo todo. Ela não está o tempo todo brigando, gritando, berrando, arrumando confusão com todo mundo. Todo lugar que vai arruma confusão, arruma intriga, fica se apegando a coisas pequenas. Isso não é sabedoria. Uma pessoa sábia é uma pessoa que as pessoas têm liberdade para chegar a ela e para se expressar. E para dizer quem são e o que estão sentindo. Uma pessoa sábia é a pessoa que dá liberdade para as pessoas poderem ser quem elas são perto de você. Isso é uma pessoa sábia. E pessoa sábia é uma pessoa que tem a sensibilidade de perceber o que está acontecendo ao seu redor. Ela tem a sensibilidade de perceber o tempo, ela tem a sensibilidade de perceber as circunstâncias, ela tem a sensibilidade de perceber o que está acontecendo na vida, ela tem a sensibilidade de perceber o que está acontecendo com as pessoas. Isto é uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia. Ela sabe o que está acontecendo com as pessoas à sua volta. E por último, para a gente concluir, ser sábio tem a ver com autenticidade. A gente abriu o coração. Se eu desejo que os meus filhos abram o coração comigo, eu preciso abrir meu coração com eles. Se eu quero que a minha esposa abra o coração comigo, eu preciso abrir o meu coração com a minha esposa. Se eu quero que os meus filhos contem tudo para mim o que está acontecendo com eles, eu preciso contar tudo o que está acontecendo comigo para eles. Sabe, autenticidade é o oposto de hipocrisia. Hipocrisia, a palavra hipocrisia, vem de um teatro grego que era hipocrisia, que eram máscaras. A palavra hipocrisia significa máscara, era um teatro de máscaras. E aí eles faziam o teatro e eles utilizavam várias máscaras durante o teatro. E o que é hipocrisia na nossa vida? É quando a gente fica vivendo de máscaras. Quando a gente fica o tempo todo sendo aquilo que a gente não é. O tempo todo vivendo de máscaras. E a gente não é aquilo que a gente é. Sabedoria é esta capacidade que a gente tem de ser autêntico no nosso relacionamento. A minha esposa sabe quem eu sou. Eu sei quem a minha esposa é e ela sabe quem eu sou. Eu sei quem meus filhos são e eles sabem quem eu sou. Porque nós procuramos autenticidade no nosso relacionamento. Ser autêntico na nossa vida, na nossa caminhada junto. Eu quero convidar você para que você experimente este caminho de sabedoria nos teus relacionamentos. Eu quero concluir a minha palavra nesta noite, dizendo para vocês todos que estão aqui, que sabedoria é um dom que Deus deu para todos nós. Todos nós podemos ser sábios. Só que sabedoria é algo que nós precisamos desenvolver. Sabedoria não vem com uma oração, sabedoria não vem de família, sabedoria não se compra, sabedoria você não adquire porque você pegou um canudo de universidade, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado. Sabedoria não tem nada a ver com isso. Sabedoria é a maneira que você lida com a sua vida. É a habilidade que você vai adquirindo para lidar com a vida. É a capacidade que você vai adquirindo para perceber a vida. Para ter a sensibilidade de entender a vida e de aplicar o melhor de você para a realidade onde você está inserido. Sabedoria tem tudo a ver com relacionamento. Não existe uma pessoa sábia que não tenha a habilidade de se relacionar. Porque você só adquire sabedoria se relacionando. Somente através dos seus relacionamentos. E quanto mais você se relaciona, e quanto mais você procura conhecer e entender a vida, mais sábio você se torna. Portanto, eu convido você para fazer um caminho de sabedoria. E eu termino lembrando você, qual é a atitude que nós, como sábios, devemos ter na nossa vida?
Qual é a atitude que você, como um homem sábio, como uma mulher sábia, nos teus relacionamentos, precisa ter na sua vida a cada dia? Primeiro, aprimore o teu caráter. Invista na tua integridade. Se tem algo que você tem que investir, é na tua integridade. Melhore a cada dia. Todos nós devemos fazer isso. Tá bom? Segundo, menos conflito, menos briga, menos confusão, menos bélico, mais amor e mais paz. Nós precisamos entender que nós, como cristãos, temos que encontrar um caminho de paz e lutar por isso. Terceiro, nós precisamos que as pessoas tenham a liberdade de estar conosco e de se expressar com toda a sua vida, dizer aquilo que sentem. Se as pessoas não estão tendo liberdade para dizer o que sente, alguma coisa está errada em nós. Às vezes o pai quer obrigar, né? Eu já peguei situações que o pai está querendo obrigar o filho. Você tem que me falar. Não é bem assim que a gente resolve. Você tem que dar liberdade para o teu filho para ele falar. Não é por obrigação. Ninguém consegue nada forçado assim. É através do amor que você vai tirar o medo do seu filho e que você vai dar liberdade para o teu filho para ele abrir o coração para você e dizer aquilo que ele está sentindo no coração dele. Tá bom? Dê liberdade para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, para o teu marido, para os teus pais. Dê liberdade para os teus amigos poderem se expressar e poderem falar. Também se expresse, fale, abra teu coração. Abra teu coração. Abra teu coração. Seja autêntico, seja sensível. Procure adquirir a sabedoria para você viver bem os teus relacionamentos. E quanto melhor você viver os teus relacionamentos, mais sabedoria você vai ter. Porque estas duas coisas, elas andam juntas sempre. Deus abençoe a tua vida e o teu coração nessa noite, em o nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento. Agradeço pela vida de cada um que está aqui. Peço, Deus, a manifestação do teu Espírito Santo e o teu poder sobre a vida de todos que estão aqui, Pai. Derrame, Deus, a tua graça e abençoe-nos, Pai. Eu coloco diante do teu altar, diante da tua presença, a nossa vida. Nós todos aqui, Pai. Esta palavra foi para mim. Como eu preciso, Deus, desta palavra. Como eu preciso, Pai, aplicar estes princípios na minha vida, Deus. Como eu quero, Deus, tornar-me cada dia mais uma pessoa sábia. Deus, eu careço tanto de sabedoria, Deus, para lidar com a minha esposa, para lidar com os meus filhos, para lidar com a minha comunidade, para lidar com os meus amigos, Pai. Para que eles, Pai, cresçam ao meu lado, Pai. Para que eles se tornem, Deus, o melhor que eles puderem ao meu lado, Pai. Para que eles tenham prazer e alegria em estar comigo, Pai. Eu quero me tornar, Deus, uma pessoa sábia para contribuir, para que esse mundo se torne um lugar habitável, um lugar melhor, para que o nosso país não seja um campo de guerra, mas seja um lugar da manifestação do teu amor. Deus, nós dobramos o nosso joelho, nós clamamos ao Senhor, nós colocamos a nossa vida no teu altar e nós pedimos que o Senhor nos ajude. Ajude, Deus, quem entendeu essa palavra, quem compreendeu essa palavra, Pai. Ajude, Deus, quem recebe essa palavra nessa noite, como rema, como palavra de Deus na sua vida, Pai. Abençoe, Pai, este coração, esta família, esta casa, Pai. Toca, Deus, com a tua graça e manifesta, Deus, o teu amor. Deus, transforma a vida dessa família, Pai. Deus, traz sabedoria para dentro desta casa, para dentro desse lar. Traz sabedoria para este homem, Deus, que está aqui, Pai, à minha frente. Deus, dá sabedoria para esta tua serva, Pai, em nome de Jesus, Pai. Enche de sabedoria, Pai, a vida dos teus filhos, Pai, de modo que nós nos relacionemos cada vez melhor e cada vez com mais intensidade, e que o nosso relacionamento leve cada pessoa para mais perto do Senhor, Pai. Porque, Deus, você tem algo, Deus, maravilhoso num relacionamento. É quando nós conseguimos levar as pessoas que caminham conosco para mais perto de Ti. Nos ajuda, Pai, através, Senhor Deus, da nossa vida, que nós sejamos instrumentos do Senhor e que cada pessoa que passar pela nossa vida se torne alguém melhor. Que nós sejamos, Deus, pessoas agradáveis, que a nossa casa seja um lugar agradável de estar. Que o Senhor nos dê, Pai, esta sensibilidade, Pai, porque nós queremos viver o teu reino e viver, Senhor Deus, a tua vontade. Abençoe, Deus, e derrame o teu poder sobre esta casa, sobre esta família, sobre a vida, Pai, deste teu filho,
desta tua filha. Abençoe todos os pedidos de oração que foram apresentados nesta noite. Colocamos todos os pedidos de oração desta noite diante do Senhor. Abençoe cada família e cada lar. Dá uma semana de vitória. Nós clamamos e colocamos tudo no teu altar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você aqui e com o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.